Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio desta palavra, trazendo esclarecimento, vida e direção aos nossos corações, demonstrando a sua fidelidade e bondade, estabelecido em desígnios eternos por meio do conhecimento da superioridade do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão. Eu amo essa palavra que eu vou ler com vocês, e ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim: Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo, eu quero repetir, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus. É um texto com bastante poder, e eu quero trazer aqui justamente, humildemente, para a nossa vida, porque é justamente quando nós temos esse despertar, quando a nossa mente verdadeiramente é livre por conhecer a superioridade do Filho e a revelação de Deus por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida. Cristo é tudo em todos, e quando nós temos essa revelação que só pode ser dada por Deus, quer dizer que, assim como Pedro, nós mostramos que os nossos olhos de fato foram abertos para a verdade. E mediante isso eu quero trazer essas aplicações sobre esse texto. Vamos lá? Começa falando assim, ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eu gosto, irmão, dessa parte. Por quê? Cesareia cultuava um deus que chamava Pan, um deus romano. E ela ficava a 40 quilômetros de Cafarnaum, a região onde Jesus morava. Sua mãe tinha uma casa em Cafarnaum, e pelo que parece Jesus tinha ali uma residência fixa. E 40, esse número 40 fala de um tempo de provação, os 40 anos em que Israel peregrinou no deserto do Egito à terra da promessa. O número 40 sempre diz um tempo de provação de Deus. Deus prova os corações. Então, se ele te colocou no deserto, meu irmão, é porque ele sabe que você tem condição de atravessar, e você está sendo provado. Por quê? Todos veem Deus de uma forma diferente, irmão. Todos têm uma percepção daquilo que Deus é, e é justamente o que ele pergunta: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Ele se coloca como Filho do Homem, que é uma referência que eu gosto, muito humilde e de muita mansidão, a se referir como homem, como simples mortal, que ele estava ali como um homem mortal, 100% homem, como nós. O Deus Todo-Poderoso, imortal, eterno, com o controle de todas as coisas, dando o seu exemplo de humildade, se fazendo pequeno, se fazendo servo de todos, por amor às almas, por amor a mim e por amor a você. Esse é um exemplo de humildade. Mas muitas pessoas não enxergam, irmão. Todos veem Deus de uma forma diferente antes do conhecimento do Filho. Eu gosto de Apocalipse 3, versículo 18, porque fala justamente de um conselho do próprio Senhor Jesus Cristo a uma igreja que se enxerga abençoada, que se enxerga diferente dos outros, que se enxerga superior. E olha, ele fala assim, Apocalipse 3, versículo 18: O meu conselho a você é que compre
de mim ouro puro. Olha, comprar exige pagar um preço. Ó, ouro puro, ouro purificado pelo fogo, a ação do Espírito Santo. Só então você será verdadeiramente rico. Eles se achavam abençoados, se achavam ricos. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Está falando justamente do nosso pecado. E compre de mim colírio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Que somente assim poderemos ter a visão clara de quem Deus é. Verdadeiramente, somente Deus pode revelar isso, irmão. E por isso ele continua, olha, quem vocês dizem que o filho é? Eles responderam, os discípulos, quem estava perto. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. João Batista talvez pelo fermento ali de Herodes, irmãos, que acreditava que João Batista tinha vindo que tinha acontecido uma ressurreição, tinha ressurgido para atormentar ele. Alguns esperavam Elias com uma volta, com uma vinda do Messias ungido. O Elias causava grande fama e impacto no coração dos muitos israelitas. Era uma forma de idolatria, irmão, a homens. Por isso Tiago fala, Elias, homem sujeito igual a nós, às mesmas paixões. E eles criam que ele se manifestaria como Messias. E Jeremias pelas palavras duras, a qual Jesus muitas vezes dava. E eles acreditavam que alguns poderiam chegar. Mas a verdade é que isso mostra, meu irmão, que nós transformamos Deus numa forma de pensar. Eu quero repetir. Nós transformamos Deus numa forma de pensar. E a menos que ele se revele a nós, irmão, essa forma, eu creio que muito difícil poderá ser alterada. Na verdade, o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 11, se eu não me engano, no versículo 17, que ele se revela aos pequeninos, aqueles que a sociedade não dá nada, aos que são excluídos pela própria família, aos que são maltratados, aos que são humilhados. Deus faz questão de usar as coisas fracas desse mundo para revelar, sabe, para envergonhar aquelas que são sábias, aqueles que acham que são. Deus usa as coisas loucas. Eu gosto disso, irmão, eu gosto dessa parte. Por quê? Porque eu me incluo nela. Eu penso que eu nada sou e eu me sinto muito bem ao ouvir isso, para te falar a verdade. Mas a verdade é que nós transformamos Deus numa forma de pensar. Uns pensavam em João Batista, outros em Elias, em outros em Jeremias. Quem você pensa que Jesus Cristo é? Quando Moisés tem um encontro com ele, eu gosto dessa parte, Êxodo 3,14, e Moisés com dificuldade, mas eles não me ouvirão. Como eu poderei fazer para eles me atenderem? Eu quero ler com vocês, Êxodo 3,14, a palavra diz assim, com o Senhor Deus respondeu a Moisés, ele fala assim, quem eu vou falar que me enviou? Ele fala assim, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Disse ainda, aí você dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviar a vocês. E essa verdade que está relatada nas Escrituras mostra uma manifestação de Deus se revelando a Moisés por meio da sarça ardente, mostrando como ele gostaria de ser chamado. Eu sou é o primeiro nome, que significa Yahvé, Yard, Yad-Avé. No hebraico é uma sopinha de letras, bem difícil de ser pronunciada, mas ela significa justamente isso do que eu estou falando. Eu sou o que sou. E eu sou o que sou, se nós pudéssemos traduzir, seria eu serei o que você precisa que eu serei. Ou eu vou ser o que você precisa que eu seja. Ou seja, nada mais o define. Eu sou. Ele define todas as coisas e mostra como vai acontecer. Eu sou quer dizer que ele é o Senhor que controla tudo e todas as coisas. E o senhorio foi estabelecido justamente sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Isso quer dizer que ele tem autoridade, que ele pode todas as coisas, que nada para ele, de fato, é impossível. Que ele é o Deus vivo, encarnado, que se manifestou em carne para justamente nos facilitar a compreensão dele. Jesus Cristo é a expressão perfeita do caráter amoroso do Deus Pai e compassivo. Quem o rejeita
logicamente vai encontrar julgamento, mas quem o aceita e o recebe e entende que ele tem um propósito para nós, logicamente vai encontrar a bondade e a fidelidade do Senhor. Para aqueles que ele está construindo uma família. Olha, porque, irmãos, olha, muitas vezes nós precisamos compreender, e isso parte para a próxima pergunta, que revela a grandeza de Deus, porque ele fala, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Porque eles passaram por um período de provação, lembra dos 40 quilômetros? Eles tiveram experimentação, andaram sobre o mar, viram Jesus acalmando a tempestade, curando os enfermos como a mulher do fluxo de sangue que sangrava há 12 anos, viu o próprio Senhor Jesus executando uma obra de libertação poderosa sobre o gadareno. Então eles tiveram um período. Então quem você diz que Jesus Cristo é depois da sua aprovação? Quem é Cristo para você? Para nós, quem é Cristo, meu irmão? Jesus, através do conhecimento dele, ele quer produzir para nós salvação, irmão. Salvação. Por isso ele nos pergunta. Por isso ele nos chama a olhar para ele. Por isso ele foca o nosso olhar para ele. Quando Deus diz, eu sou o que sou, irmão, olha, ele mostra para Abraão que ele é a promessa de prosperidade ao sair da casa dele e que ele conduziria Abraão a ser um pai de nação. Eu sou o que sou para Moisés revela justamente que ele é o libertador de Israel, conduzindo do Egito à terra prometida. Para Isaac ele se manifesta na bondade de Ebenezer, conduzindo Isaac a uma espera de uma esposa abençoada, que seria Rebeca, para poder suprir a falta que a sua mãe falecida acabaria de fazer. Para Jeremias e para Isaías e para Ezequiel, ele seria justamente o Deus Todo-Poderoso que trataria Israel num sentimento de apostasia, mas que traria de volta em restituição. Para cada um, uma coisa, para cada pessoa, um propósito, para cada vida, um sentido, para cada escuridão adquirida na caminhada, um caminho, traduzido no O Caminho, Jesus Cristo. E por isso ele quer se revelar a nós. Agora, como que isso acontece, irmão? É como acontece quando a gente ouve uma pregação na igreja, muitos lá usam esse versículo aqui como uma forma de justamente caracterizar, e nós devemos de fato fazer isso, porque Romanos 10:9 fala, pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Paulo está falando, confesse Jesus como Senhor e automaticamente ele se torna o seu Salvador, independente da área, independente do que você precisa. Ele chega com as suas promessas. Nele nós temos o sim. E aí, através da nossa resposta, o amém, caminharemos justamente nesse caminho de direção e de conhecimento do nosso Deus. E Simão Pedro respondeu, o ousado, aquele que tem o cérebro conectado na boca e a boca no cérebro, fala o que pensa, mas dessa vez mandou muito bem, diga-se de passagem. O vida louca Pedro, ele disse, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, eu amo essa parte. Quando eu cheguei, eu posso dizer por mim mesmo, eu tive uma dificuldade de entender isso e, logicamente, por meio das escrituras e das orações, assim, aqui mostra uma oração, uma conversa de Deus com os discípulos, uma conversa de Deus conosco. Todas as conversas de Jesus retratam uma oração. Nós precisamos entender para aprender a orar, irmão. Entender Cristo mostra que os olhos foram abertos. Mostra justamente que os olhos foram abertos. Pedro teve a visão espiritual aberta naquele momento, meu irmão. É como se tivesse tirado a venda. E nós precisamos alcançar isso. Alcançar esse sentido. Olha, quero ler com vocês um texto que está em Hebreus 1, versículo 1 ao 4. É a introdução do livro de Hebreus. Eu gosto muito, porque fala justamente da revelação de Deus em Jesus Cristo. Olha o que fala. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras. E ele continua falando de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio do seu Filho, o que ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo e tudo quanto nele existe. Ele é a origem. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz.
Ele põe em ordem o universo com a poderosa força de sua autoridade. Está falando do haja luz no começo, onde havia caos. Ele nos purificou de todos os seus pecados, nossos pecados, e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, ao direito da majestade nas alturas. Está falando que ele é o Senhor. Sobre a sua palavra, tudo é firmado. Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. E a palavra encarnada, de fato, é Jesus Cristo, irmãos. E Pedro teve a revelação, mostrou que os olhos foram abertos, irmão. E nós devemos alcançar justamente isso. Para quê? Para que nós possamos encaixar em nossa vida, em nossa experiência, em nosso propósito, o que Cristo quer de nós, como a palavra em movimento, sustentando e trazendo ordem ao nosso caos, principalmente o interior, irmão. Somente assim. Olha, a palavra fala assim, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe enviou. Nenhum ser humano poderia ter lhe dito, saberia isso por si só, meu irmão. Olha, Deus revelou o seu plano a Pedro por meio de Jesus Cristo. Revelou o seu plano de salvação a Pedro por meio de Jesus Cristo. Isso não é produzido, meu irmão, por uma ação meramente humana. Não é produzido pela minha pregação ou pela pregação de qualquer outro pastor. Não é produzido por uma profecia, embora elas contribuam e façam parte do plano, façam parte de um todo, irmão, que está sendo construído. E eu entendi a minha parte nessa questão e tenho a maior alegria de fazer. Qual é a sua parte, irmão? Mas há um plano, há algo muito maior sendo construído por uma mente muito mais evoluída, a mente que criou tudo e todos, irmão. A mente criadora do universo, o autor da criação, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é muito maior do que bispos, pastores, apóstolos, padres. Jesus Cristo é muito maior do que a Igreja Católica ou do que as nações. Jesus Cristo é muito maior do que a Igreja Evangélica. Ele é muito maior do que Mbappé e Messi e Neymar e Cristiano Ronaldo. Jesus Cristo é muito maior do que qualquer pop star ou qualquer homem ou mulher que venha a se colocar como superior. Jesus Cristo é o Rei. E Deus que revela esse plano, não é uma atitude feita meramente humana. Paulo experimentou isso quando ele teve a conversão dele, ele contando aos Gálatas no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala justamente dessa revelação. Ele fala, antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Isso é graça, irmão. Assim ele resolveu revelar o seu filho em mim. Revelar o seu filho em mim. Quero repetir para que entre em teu coração. Revelar o seu filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios. Quando tudo isso me aconteceu, eu não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Está falando justamente quando ele começou o seu ministério em Jesus Cristo. Antes, meu irmão, um homem totalmente odioso, matando, sabe, fazendo as pessoas blasfemarem, mas agora totalmente liberto, cheio do poder de Deus pelo Espírito Santo. Por quê? Porque teve uma revelação, revelou o seu Filho em mim. E é isso que nós devemos buscar. Cristo é tudo em todos, irmão. E eu quero partir por final, porque ele fala, agora eu digo que você é Pedro. Quando ele teve a revelação, eu digo, ganhou uma palavra, ganhou uma promessa, olha o que ele fala. Agora eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu gosto dessa parte, irmão, por quê? Quando Cristo é revelado em nós, quando Cristo se mostra, quando Deus, sabe, traz essa dimensão de conhecimento e a riqueza da profundidade do conhecimento de Cristo, ele mostra primeiro quem nós somos. Tu és Pedro. O nome dele era Simão. Simão significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Pedro é pedra. Agora Deus, o Senhor vai começar a construir algo. Então, e é uma chamada igreja. Igreja significa, na etimologia da palavra, chamados para fora. E justamente essa edificação é a missão, é o propósito. Então, identidade e propósito são estabelecidos na revelação de quem é Cristo, irmão. Olha, João 1,12, o próprio João, o apóstolo João fala que todos aqueles que o receberam como filho, lhes foram dado também o direito de ser chamado filho. Mas eu quero pegar a um
versículo que está em 1 Coríntios, que trata a igreja como um corpo. Quando o Senhor Jesus estava na ceia, ele partiu o pão. O pão era o seu corpo. O pão tipificava o seu corpo e ele repartiu em partes iguais. E é por isso que eu não desconsidero ministérios, irmãos, a partir do momento que não estejam, sempre que estejam pregando alinhada à Bíblia, a palavra de Deus. Deus deixou a palavra e ela não foi escrita com giz, ela foi escrita com sangue, e o sangue do seu Filho amado. Devemos frequentar uma igreja bíblica. Mas 1 Coríntios 12, 27 mostra essa funcionalidade do corpo, o propósito. Olha, ele fala, eis que eu estou procurando dizer, todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado, ou seja, individualmente, com um propósito único. E necessário desse corpo. Necessário, irmão. Então, o propósito que Deus tem sobre a sua vida, meu irmão, é totalmente útil e aproveitável para o plano que ele tem no contexto geral. E somente ele que pode nos dar. Lembra que eu te falei que nada mais o define? Eu sou o que sou, mas ele define todas as coisas. É por isso que nós devemos gastar tempo em buscar essa revelação de Deus para a nossa vida. É de forma individual, que abrange um todo. Ele tem também o propósito com um todo, mas é de forma individual que o todo funciona. Compreende isso? E partindo por final, ele fala, quando nós atingimos, maturidade chega. E então começamos a ter acesso. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Chave fala de porta, irmão. Fala justamente de acessar, e a porta fala de acesso a lugares, a propósitos, mas também fala de desligar, irmão. Nós teremos e sentiremos vontade de nos desligar de ambientes. Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, estou pregando para pessoas que se sentem rejeitados. Estou pregando para pessoas que estão se sentindo sozinhos no exílio. Meu irmão, você não está sozinho, você não está sozinha. É o Todo-Poderoso, o autor da criação, querendo te mostrar o seu propósito. E ele te separou para que você mesmo receba essas chaves e desligue essas coisas da sua vida. Não terão mais influência, não terão mais poder para você. Olha o que Jesus fala para ele. Fala assim, as forças da morte não a conquistarão. A força do pecado, da lei, de tudo que Paulo fala, meu irmão, acabou. Acabou, por quê, meu irmão? Porque ele mostra quem nós somos e nós sabemos da identidade. Então é Deus quem nos dá poder de acesso. É Deus quem nos fortalece para que nós possamos cumprir a nossa missão, irmão. Olha, Isaías, quero ler com vocês um texto para finalizar, porque essa chave ela se faz totalmente pertinente para a promessa de Deus, para aquilo que ele recebeu. Quando eu recebi uma promessa, irmão, a primeira promessa que eu recebi do Senhor, havia uma chave na visão que eu tive, no sonho que eu tive. Olha, Isaías 22, 22 diz o seguinte, fala assim, colocarei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechará, ninguém abrir. Nós vemos isso em Apocalipse 3, 7. Eis que eu sou aquele que tem nas mãos a chave de Davi. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Então precisamos entender a funcionalidade da chave que está em nossa mão. Faz assim, irmão. Faz assim, minha irmã. Rai. De recamanda ramanda sobianda rande shekamanda randa kanda rekandaraba jokoi andaraya. Você vai caminhar por lugares que você nem imaginou. Você vai vivenciar experiências que produzirão muita felicidade ao teu coração. Tudo por causa dessa chave. Exemplos de fé e superação são as chaves que abrem e dão acesso a corações endurecidos por causa das pancadas da vida. Re, soi, joy, kamandaraya. Vai acessar, meu irmão. Vai acessar, minha irmã. Deus quer te entregar uma chave. Deus quer abrir portas, mas também quer fechar. Quer fechar ciclos, encerrar ciclos repetitivos em tua vida. Quer te levar a um lugar que você jamais sonhou e imaginou. Quer te caminhar a viver no sobrenatural, a andar pelo Espírito.
e a caminhar em outra dimensão com a mente flutuando entre as estrelas do céu. Rabadassoi, de Reikamanda Rabachokantaraia. Receba essa chave. Receba essa chave. Receba a revelação de Jesus Cristo. Ore por isso. Busque. O Senhor se deixará encontrar. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, coloca a alma nessa busca. Coloca toda a tua força, toda a tua fé, todo o teu entendimento. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco, irmão, a fé, mesmo que seja pouco, o entendimento, seja fiel no pouco e no muito, Ele te colocará. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você vai encontrar essa revelação, você vai encontrar, minha irmã, e que Deus abençoe. Eu gostaria de deixar essa mensagem dizendo para você que Deus se manifestará em tua vida. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.